Então, vamos ver se foi. Foi. Então, na aula passada, a gente tinha parado em splines cúbicos, né? Eu acho que a gente comentou um pouquinho sobre esse slide, mas a gente não falou tanto em detalhes, né? Então, vamos relembrar o que acontece nos splines cúbicos. O que a gente tem é nós, né? Então, aqui eu tenho, digamos, né, 3 nós, XI1, XI2 e XI3. Aqui o meu K está sendo igual a 3, né? Nesse exemplo. Então, esses nós são os pontos onde os splines cúbicos vão se juntar. Tá? Então, o que eu tenho é algo como resultante, né, seria uma curva suave, algo assim. Tá? Em que aqui dentro, né, dentro de cada espaço desses, eu tenho um polinômio de grau 3, que é um polinômio cúbico, né? E aí a gente faz as restrições para que aquele polinômio seja contínuo e a sua derivada seja diferenciável e a derivada da derivada seja diferenciável, blá, 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 tá? E a gente comentou que uma forma de fazer isso é análogo aos splines lineares, só que como agora os pedaços são polinômios de grau 3, eu tenho um pedaço, eu começo com um polinômio de grau 3, então, digamos, eu vou começar com um polinômio, sei lá, vamos supor que seja esse aqui. Então, essa é a primeira parte, é um polinômio de grau 3, e esse polinômio não é por partes, né? Ele é um polinômio em R mesmo, né? E aí eu vou somar com termos de base, né? Ponderados com o seu respectivo peso, né? Seus respectivos betas. E como que é essa base aqui? Essa base é a base ReLU, né? Só que elevado ao cubo, tá? Por quê? Porque eu preciso que ela me retorne um polinômio de grau 3 em partes. Então, a gente tinha visto que o que a gente tem é... Aqui está o meu H, psi de x, e aqui está o x. Então, a gente viu que aqui... Oi, alguém quer perguntar? Tá. Então, o que a gente tem é algo assim, né? É o máximo entre 0 e x menos 3, menos xi elevado ao cubo. Então, aqui eu vou juntar com esse polinômio que seria o do y igual a x ao cubo. Tá? Então, ele fica dessa forma, em que esse ponto aqui, ele né, nesse ponto, essa função ela é contínua, diferenciável, na verdade é diferenciável 2 vezes, né, e a derivada segunda é contínua. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que h de x, h psi, é de classe C2. Aí a gente denota assim. O que significa o C2? Significa que é diferenciável 2 vezes e a derivada segunda é contínua. Tá? Bom, então vamos ver por que ela é de classe C2. Né? Eu acho que está claro, mas, enfim, vou esboçar aqui uma explicação. Então, o que a gente tem? A gente precisa ver se é derivável 2 vezes. Né? Então, vamos lá, vamos calcular a derivada. Vou fazer assim. Então, eu quero calcular essa derivada aqui. Aí eu tenho 2 casos, né? Essa derivada vai ser 0 se o x for menor do que xi, certo? Ou essa derivada aqui vai coincidir com... ou então ela vai ser obtida pelo limite, aí tem que usar a definição, né? Quando h tende... tem 3 casos, né? Quando o x é maior do que xi, essa derivada daqui vai dar, eu vou estar derivando desse lado, e se for estritamente menor, eu tenho meu x aqui, né? E a derivada vai coincidir com a derivada da parte cúbica. Então, vai dar 3x menos xi elevado ao quadrado,
E é isso, né? E quando eu estou exatamente no ponto xi, né? Quando x é igual a xi, eu vou ter que calcular h tendendo a xi de h de x. Essa escolha do h não foi boa. Menos h de xi, né? Que não é x, aqui é xi. Dividido por A. Tá? E aí eu tenho que ver aonde que vai dar esse limite. Tá? No final das contas, a gente pode pegar a derivada à direita e fazer o x tender a xi. Tá? Porque eu escreveria algo assim, né? h xi eu veria o limite pela esquerda, né? Calcularia o limite pela esquerda, o limite pela direita e veria que dava a mesma coisa. Tá? Então, se eu calcular esse limite vindo pela direita, né, seria essa parte seria pegar isso e fazer o x convergir para xi. Então daria zero. Tá? Então aqui a derivada ela existe no ponto xi. Então a derivada à direita de xi não tem dúvida de que existe, à esquerda também não tem dúvida de que existe, e no ponto xi a derivada também vai existir e vai ser igual a zero. Tá? Para você fazer a derivada segunda, acontece a mesma coisa. Tá? Você vai ter que fazer a conta para a derivada segunda de xi. Essa derivada segunda ela vai ser zero também na esquerda. Né? Ela vai ser 6 vezes x menos xi ao quadrado não. Se o x for maior do que xi, e também vai ser zero se o x for igual a xi. Então, nesse ponto aqui, a derivada também vai ser zero, tá? A derivada segunda. E, de fato, a derivada segunda vai ser contínua também nesse ponto, tá? Ela só não vai existir a derivada terceira, porque se você derivar 3 vezes, aí não vai zerar, tá? Então, beleza. Porque a derivada terceira vai dar 6, né? À direita. Então, a derivada terceira não existe no ponto xi. Tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, bom, e aí, enfim, eu omiti todos os detalhes aqui, né, no caso, mas o que você tem que fazer é resolver isso aqui, esses dois limites, mas aí são bem triviais mesmo, tá? Então, eles vão dar a mesma coisa e vai dar zero. E aqui para o H duas linhas é a mesma coisa, só que você vai fazer essa conta para H' aqui. H' e H'. Tá? Eu não vou fazer porque tem muita coisa ainda para falar e eu não quero ficar muito perdido nessa parte das contas. Mas é fácil de ver, é só um exercício de cálculo, verificar que essa função é de classe C2. Tá? E para que isso é importante? Bom, porque cada função dessas é de classe C2, quando eu combinar linearmente também vai ser de classe C2, por quê? Porque classe C2 significa cada uma delas é duas vezes diferenciável, então se eu combinar linearmente funções que são duas vezes diferenciáveis, a função resultante também vai ser duas vezes diferenciável. E se a derivada segunda é contínua para cada uma dessas bases, combinação linear de funções contínuas também é contínua. Essa parte aqui também é de classe C2, né? É de classe, na verdade, C infinito. Então, quando eu somar as duas, eu vou ter algo que é de classe C2.
Então, isso aqui, essa combinação, vai dar uma função bem suave, tá? Por quê? Porque ela vai ter derivada primeira, derivada segunda, e a derivada segunda vai ser contínua. Então, é isso que vai resultar em partes polinomiais em cada partição dessas aqui, e essas funções vão resultar em algo que é contínuo, tá bom? Algo que é mais do que contínuo, né? Duas vezes diferenciável e derivada segunda contínua. Então, algo que é bem suave. Então, o que eu estou fazendo é somando e combinando linearmente com funções desse tipo, tá? E aí, se eu colocar, dependendo dos betas que eu for escolher, eu posso colocar essa curva para baixo, ou posso incliná-la mais para cima, ou diminuir um pouco a inclinação. E aí, quando eu for fazer essas somas, eu vou obter algo que é polinomial em cada pedaço, de grau 3, e a resultante vai ser contínua, vai ser duas vezes diferenciável com derivada segunda contínua, tá bom? Bom, é só uma explicação mais intuitiva, né, de como você... E aí os detalhes tem que fazer, né, essa parte de verificar que essa função é de classe C2. Mas deu para entender que, tipo, deu para aceitar que, de fato, o H se é de classe C2 e que as combinações também vão ser, e que isso vai resultar em uma função que é suave? Sim. Né? Deu sim. Tá, beleza. E aí, pessoal, de novo, né, isso aqui cai naquele caso de função de regressão múltipla, né? Porque agora eu vou ter uma matriz X que é dada por 1, x, x ao quadrado, x ao cubo. Aí aqui vai entrar h, se 1 de x, e assim sucessivamente, até h, se k de x. Esse x aqui devia ser tudo x minúsculo, tá? Só para não confundir com esse aqui. Então é isso. E aí, como cai nesse caso, eu consigo usar aquela otimização, aquela lei de otimização que eu tinha definido com vocês para função, para modelos de regressão múltipla, tá? Então, são só formas de como você pega algo que era mais simples, como por exemplo isso, que era a regressão linear nas covariáveis, e você transforma em coisas que são não lineares e mais flexíveis para modelar o seu preditor. Então, ó, repara que esse preditor está relacionado com a média, sempre assim, com a média da variável aleatória. Então, estou modelando essa média de uma forma mais flexível do que meramente linear em x. Bom, e aí, quando a gente começa a falar de spline, você tem várias formas, né, diferentes de definir os splines cúbicos. Por exemplo, uma coisa que acaba acontecendo é que os extremos da esquerda e da direita, eles ficam um pouco mais erráticos quando você está trabalhando com um polinômio de grau 3. Quer dizer, não é um pouco mais errático, mas... É porque como polinômio de grau 3, no finalzinho, pode ser, nesse caso aqui não aconteceu isso, mas pode ser que você tenha, quando você continua estendendo o polinômio, dependendo de como ele está sendo criado, pode ser que lá na frente ele faça isso, entendeu? Porque polinômio cúbico ele tem duas corcomas, no máximo duas corcomas. Então, se você, às vezes, quando você vai generalizar, né, para algo um pouco mais à esquerda do menor valor que você observou, um pouco mais à direita do maior valor que você observou, você pode começar a ver coisas assim, né? E comportamentos assim que não são desejáveis. Tá? Aqui eu eu exagerei um pouco, mas dependendo de como tiver a escolha dos nós e tudo mais, ele pode ser que essa curvinha comece a aparecer logo depois que saia dos limites, né, onde a gente observou. E aí uma forma de você contornar esse tipo de problema é você definir o que a gente chama de spline natural. Então, é um spline cúbico natural.
Esse spline ele é obtido quando você pega o final e, ao invés de trabalhar com polinômio de grau 3, você trabalha só nos extremos com polinômio de grau 1. Então, aqui você vai ter uma linha e aqui também uma linha, tá? Para sua estimativa pontual. Então, e aí, bom, essa parte linear, ela é definida de forma que seja contínua nesse ponto a função. De forma que a função seja contínua nesse ponto e que as derivadas coincidam, tá? Então, para ficar uma coisa mais suave. Tá? Mas aí a gente não consegue mais aquela coisa a gente não tem mais nos extremos um polinômio cúbico, tá? Isso é refletido também aqui no caso desse exemplo, né, nas incertezas, que tem esse comportamento esquisitinho aqui, tá? Então, quando você trabalha com splines naturais, eles em geral generalizam melhor a esquerda e a direita. E aqui no meio continua sendo cúbico. Tá? Aqui continua sendo polinômio de grau 3, aqui é grau 1, aqui é grau 1. Tá? É só porque muitos pacotes eles trabalham com a opção de spline natural. Bom, e aí vamos ver mais um exemplo de extensão e eu mostro para vocês no R como é que a gente trabalha com esses modelos. Então, existe uma classe de modelos chamados modelos aditivos generalizados. Tá? O que são esses modelos? Bom, esses modelos são, na verdade, são bem imediatos. Né? Depois que a gente vê a noção de spline, esses modelos aditivos generalizados, eles funcionam de forma que você tem mais de uma covariável. Então, aqui, ó, a minha variável resposta é o salário, e aqui a minha variável explicativa são anos, idade e educação, né, da pessoa. Então, aqui a gente tem... aqui eu acho que esse aqui é ano calendário, na verdade, e aqui é o ano da pessoa, né, a idade da pessoa. Depois, quando eu for olhar a base, eu vejo o que é exatamente. Mas o que vai acontecer é que nos modelos aditivos generalizados, cada covariável, ou um subconjunto, né, um subgrupo das covariáveis, entra para explicar o preditor através de uma transformação que é feita com splines. Então, esse F1 é um spline, digamos, um spline cúbico. Então, ó, o F1 seria toda essa expressão aqui, onde xi representa, ali no caso era o ano. Né? Então, vai existir um polinômio desse, um spline desse, onde xi representa o ano. Tá? Vai existir um segundo spline, que é quando xi é a idade da pessoa, e um terceiro, que é para a educação da pessoa. Então, aqui dentro você tem, dentro de cada um desses, dentro desse bloco, esse bloco, você tem parâmetros, né, que são os betas. E esses betas são diferentes. Tá? Então, é como se eu criasse aqui, esses parâmetros valeriam para o ano, né? Então, o ano vai ter seus próprios betas. Aí, a segunda função, a F2, ela vai valer não para o ano, mas para a idade da pessoa. Então, aqui vai ter um outro que é pela idade, e assim sucessivamente, tá? E eu acho que o último era educação. Então, cada um vai ter seus coeficientes, ou seja, cada um vai retornar um spline diferente. É uma forma mais flexível, né, de você tratar da modelagem. Bom, e aqui tem o erro também associado, né, que é aquele erro normal. Então, esse é o caminho. Uma forma de você... acho que a forma mais simples ou mais imediata de você tornar o modelo mais flexível é você tornando a função do preditor mais flexível. Né? Então, é o que está sendo feito nesse caso. É um spline para cada covariável. E a parte dos generalizados é porque ele generaliza a resposta normal. Tá? Até agora, a gente só viu um modelo que é a resposta normal, mas esse generalizado quer dizer o quê? Quer dizer que a distribuição não precisa ser normal. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter também
algo assim. Eu posso ter YI, meus YIs, tendo distribuição, digamos, tá? Bernoulli, com probabilidade PI. Tá? Esse caso não é normal. Aí, o que eu posso fazer? Essa probabilidade PI pertence ao intervalo 0, 1, né? Bom, aí eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever uma transformação de PI que leve ele na reta e uma função que a gente comumente vê e que faz isso é o log de PI sobre 1 menos PI. Né? Para PI entre 0 e 1, isso aqui pertence a R. Né? Isso aqui vive na reta. Como isso aqui vive na reta, eu consigo calcular na forma de preditor. Eu posso escrever assim. FP, XI, P, tá? E aqui não tem o erro. Esse erro aqui, ele aparece no caso da normal, aqui não tem erro. Tá? Então, essa é uma forma de generalizar. Eu não preciso estar sempre com a resposta normal. O que vai acontecer é que a minha resposta vai ser uma distribuição qualquer, e eu vou pegar a média da distribuição, vou jogar na reta, que é isso que essa função aqui faz, pega a média, que é PI, ela recebe o PI, essa função aqui, e retorna um valor que está na reta, e esse valor eu modelo como preditor linear. Então, dessa forma, eu poderia trabalhar também, digamos, com YI Poisson, com média lambda I. Aí, o que ia mudar? Se eu fizesse Poisson com média lambda I, deixa eu pegar aqui mais uma página. Se eu fizesse YI Poisson com média lambda I, aí ia dar YI Poisson lambda I. Aqui, qual seria a transformação? Qual transformação eu poderia fazer para jogar essa taxa, que é positiva, né? Porque dentro da Poisson o lambda I é positivo. Então, eu poderia usar o log, né? O log de lambda I seria beta 0 mais F1 xi1 mais FP xip, tá? E assim sucessivamente. Então, eu posso colocar várias distribuições aqui e o caminho vai ser o mesmo. Eu vou pegar a média, que aqui era PI, né, a média da Bernoulli, a média da Poisson é o próprio lambda. Dependendo da distribuição que você colocar, a média pode ser uma função do parâmetro que aparecer aqui. Mas aí tanto faz, tá? Vai depender. Cada caso vai ser um caso. E o caminho vai ser sempre esse, pegar a média, jogar na reta e fazer a transformação. Então, a parte do generalizado entra aí, né? Quer dizer que eu estou generalizando e não preciso mais trabalhar com a distribuição normal. E a parte do aditivo? Bom, o aditivo é porque você está adicionando os splines. É um spline para cada variável. Tá? Então, ó, aqui tem um exemplo ilustrativo, que funciona para esses dados, né, para o age data. Então, aqui, olha só o que acontece. Aqui eu tenho o efeito, né, no eixo Y, vamos olhar para esse primeiro. No eixo Y eu tenho F2 da idade, ou seja, é essa parte aqui. Essa aqui. Então, o que acontece? A gente vê que o ajuste parece me retornar diferentes efeitos, né? Você tem um efeito sobre o salário que é maior no início, né? Conforme você vai de, digamos, 20 a 40 anos, parece ter um efeito linear, né? Sobre o seu salário. Aí, numa faixa que vai, digamos, entre 40 e 60, você tem um decaimento, né? Um leve decaimento no salário, um efeito, né, da idade que diminui o salário médio das pessoas, né? Isso tudo em média. E aí, no final, depois dos 60 anos, essa queda se torna mais abrupta. Então, você vê que isso é um tipo de efeito que você nunca conseguiria capturar num modelo puramente linear, né?
Então, o que você teria que fazer, né, para você conseguir captar um efeito desse? Ou você coloca spline, que é uma coisa bem flexível, e aí ele pode refletir vários tipos de relação, como esse aqui, ou então você poderia ficar chutando, né? Por exemplo, bota um termo quadrático, e aí ele provavelmente ia captar um efeito mais ou menos assim, né? Que seria meio que aproximadamente esse efeito, mas ainda assim não seria exatamente igual, ele não pegaria esse bumpzinho aqui que aparece no meio. Então os splines eles são bem úteis por causa disso. Se o meu efeito é meramente linear, né, eu estou restringindo todas as minhas variáveis a ter um efeito assim, ou assim, que varia em função da covariável de forma linear, na forma de uma transformação afim. Tá? Isso é bem limitante, é uma coisa bem limitadora. Pode ser que valha para algumas variáveis, né? Mas eu não posso acreditar que sempre o modelo linear vai estar fazendo sentido, né? Porque pode ser que, nesse caso, por exemplo, eu nunca ia conseguir recuperar essa informação, né, desse efeito com um modelo que é linear. E aí acontecem algumas coisas, né? Por exemplo, quando você usa spline, tipicamente você quer usar em variáveis que são contínuas, ou então que são aproximadamente contínuas, né? Isso, entre várias aspas. Por exemplo, a idade da pessoa, eu não preciso estar medindo a idade da pessoa em dias, né? Para ficar uma coisa mais segmentada. Mas como aqui eu tenho toda uma grade, né, de diferentes idades, e eu tenho amostras de pessoas das mais variadas idades, ele acaba se comportando de forma aproximadamente contínua. Então, meus splines ficam com essa cara. Eles vão ser exatamente contínuos, porque eu vou entrar com as variáveis no modelo, ele não vai adivinhar que essa variável não é contínua, tá? Mas como eu tenho observações em toda a reta, praticamente, não acaba tendo um efeito, acaba que o efeito contínuo vai fazer sentido. Aqui no ano base é um pouco diferente, porque aqui eu já não posso, essa hipótese de continuidade, ela não vale, né, mais. Então é um pouco estranho de você fazer. Na verdade, aqui, o que a gente tem o modelo não vai entender que o ano ele não é contínuo e ele vai traçar esses pontinhos aqui, tá vendo? Então, na hora que ele for rodar o modelo, ele vai achar que isso aqui é um spline, mas na verdade o que você está fazendo é você está colocando vários efeitos diferentes para o ano, né? E aqui o que você está forçando, né, entre aspas, é que não haja uma variação muito grande no efeito de um ano para o ano seguinte. Se você fizer o ajuste sem os splines, provavelmente o modelo vai ficar mais livre para botar talvez um efeito aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, sabe, sem ser muito contínuo. Quando você coloca o spline, você tem que saber o que está acontecendo, né? O que acontece é isso, né? Você está meio que forçando ele a ter um comportamento mais próximo, né? Dos efeitos um pouco mais próximos uns dos outros. Mas tem esse defeito, né? De eu estar trabalhando com coisas que não são contínuas. Tá? E aqui no final, aqui já não é mais spline propriamente falando, né? Aqui o que você tem são diferentes classes, né? Para quando a educação é menor do que aqui eu acho que é high school, aqui menos do que ensino médio e assim sucessivamente. Então você vê o efeito, né, no salário em função da escolaridade, que é algo bem interessante de se ver, né? De fato, as pessoas que têm maior educação, em média, tendem a, a ter salários maiores, tá? Então, pessoal, eu queria só mostrar para vocês um código que roda isso, tá? Para vocês verem que, assim, tem bastante. A gente faz várias continhas e tal, né? Mas é bem fácil implementar, certo? Eu nem preciso de função que explicitamente trabalhe com GAN, é só eu literalmente transformar a matriz X e aí pronto, vou rodar meu modelo e ser feliz, né? Nota que, antes de chegar lá, né? Nota que aumenta bastante essa transformação em splines, ela acaba aumentando bastante a dimensão, né, do problema, a depender do número de nós. Então, aqui eu tenho K bases,
mais 4, né? Então, eu tinha uma covariável retornando K mais 4 colunas. Se eu tenho P variáveis para aplicar os splines, então eu vou ter P vezes K mais 4 colunas, tá? Então, isso aqui é feito aumentando também, né, a quantidade de colunas, ou seja, aumentando a dimensão do problema. Então, deixa eu pegar aqui os códigos para mostrar e rodar com vocês. Antes disso, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Assim? Professor, no último exemplo, você usou spline cúbico também do nível de escolaridade? Não, no nível de escolaridade, não. Ah, tá, ok. Aqui, ó, o terceiro é uma função escada, feita na variável educação. Como é que você faz função escada? Você cria indicador. Você vai criar, essa variável educação, ela tem 5 categorias, né? Então, se você deixar a coluna da educação como sendo uma coluna de 1, 2, 3, 4, 5, aí você não consegue refletir isso, né? Porque o que você vai ter foi aquilo que a gente viu de variável similar com variável dano. O efeito vai ser sempre linear. Então, seria algo assim, você nunca teria esse efeito mais crescente. Para você refletir isso, o que você tem que fazer? Criar uma variável que é 1 quando a educação é menor do que ensino médio, e 0 caso contrário. Aí você cria outra coluna que é 1 quando a escolaridade é ensino médio, 0 caso contrário. E assim sucessivamente. Aí cada uma dessas vai ter um acréscimo devido à escolaridade, com respeito ao nível básico que você está tomando. Tudo bem? Entendi, obrigado. De nada. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vocês conseguem enxergar assim ou está muito pequeno? Dá para ver? Dá para ver. Então, eu vou começar a rodar por aqui. Então, primeira coisa, né? Carregar os pacotes. Para a gente tirar isso atrapalhando. Carregar os pacotes. Eu estou usando esse aqui, que é o do livro do Tibeshirani, que é onde tem esses exemplos. E pegando também esse conjunto de dados wage, né? Então, quando eu faço esse attach wage, o que eu estou fazendo eu estou colocando esse conjunto de dados wage na minha memória. Então, tudo que eu chamar de nome que tiver associado ao wage, ele vai usar a partir dessa base. Como assim? Bom, você tem lá uma variável que se chama wage. Vou colocar aqui. Se pedir, retornou aqui. Deixa eu aumentar. Pedir de novo. Então, quando eu faço esse attach wage, eu consigo já acessar, né? Na verdade, quando eu carrego o pacote, eu já consigo acessar a minha base de dados, né? Então, essa base eu tenho o ano, a idade da pessoa, né? Eu acho que aqui é status de casado, não casado, divorciado, blá, blá, blá. Raça, educação, região, classe de trabalho, saúde, se a pessoa tem seguro de saúde ou não, enfim. Né? Aqui já tem o log do salário, e aqui o salário da pessoa. Isso aqui deve estar em salário anual, acho que lá nos Estados Unidos, em geral, as pessoas se informam o salário com base anual, ao invés de ser mensal. É todo esquisito, ou ele dá o salário por hora, ou é o salário anual. Você pergunta para a pessoa quanto que ela ganha por mês, ela tem que fazer conta para saber. Mas, enfim. Então, beleza. Aí aqui tem a minha base de dados, né? E ela está codificada com esse wage. Se eu pedir os nomes, ele vai me dar só as variáveis, né? Só as colunas. Então, o nome, ano, a idade da pessoa e blá, 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 tá? Todas as outras características. Então, como é que a gente trabalha para fazer os ajustes, né? Eu poderia fazer a transformação mesmo, né? Criar a minha matriz coluna de x, vai rodar de boa, né? Como eu mostrei para vocês antes. Mas aqui no R, essa função LM, ela já faz isso, tá? Ela já faz isso de forma automática. Você só precisa indicar
algumas coisas. Por exemplo, como é que funciona? Esse LM é Linear Model. Então, quando você coloca isso, você escreve o age, que é a sua variável resposta, till, e aí você coloca quem é a sua variável explicativa. Tá? Então, eu quero usar como variável explicativa, né, a idade, e eu quero pegar um polinômio de grau 4, digamos. Tá? Então, essa regressão aqui, ela vai pegar a minha base de dados, que é essa wage, e ela vai pegar essa coluna, que é a coluna do salário anual, e vai modelar como um modelo linear, quadrático, de grau 4 na idade. Né? Então, aqui ele vai criar todos os monômios, vai criar um intercepto, vai criar a idade, idade ao quadrado, idade ao cubo, idade à quarta. Né? E aí cada um desses monômios vai estar numa coluna, e aí ele vai fazer o x transposto x a menos 1, que multiplica x transposto y, né, para fazer o ajuste. Então, ó, se a gente rodar aqui, ele cria esse objeto fit, é onde ele vai ter todos os dados do ajuste. Tá? Se eu não colocar igual a fit, ele vai simplesmente dar um resumo do que ele fez. Né? Ele vai falar qual foi a fórmula que ele usou e vai me dar os coeficientes. Então, esse é o intercepto, esse é o efeito do monômio de grau 1, esse é o efeito do monômio de grau 2, de grau 3, de grau 4. Tá? Então, se eu pedir, esses já são os coeficientes, né, que eu mostrei aqui, são aqueles betas. O beta da parte linear, da parte quadrática, da parte cúbica e parte quarta. Se eu pedir um sumário desse objeto, né, do objeto que contém o ajuste, ele vai me dar as estimativas, certo? Aqui ele me deu as estimativas pontuais para cada um dos efeitos. Aqui me deu o erro quadrado, uma estimativa do erro padrão. E aqui ele já fez o teste T para dizer se vai rejeitar ou não a hipótese de que cada efeito é igual a zero. Né? Então, a gente vê aqui que os p-valores são sempre bem baixos, então cada coeficiente desse acaba sendo significativo, e aqui tem as estimativas, né, que coincidem com o que estão aqui em cima. Né? Então, essa primeira coluna é o que ele pegou, é o que ele fez rodando x transposto x a menos 1, x transposto y. Tá? Então, isso aqui vai retornar um vetor, em que a primeira entrada é o beta 0 chapéu, a segunda é o beta 1 chapéu, assim sucessivamente, até o termo da ordem 4. Tá? Então, essas são as estimativas dos erros. E o erro dos coeficientes. E o erro padrão, ele acaba sendo aquela fórmula da variância que eu tinha mostrado para vocês no slide, na aula passada. Esse cara aqui é o beta chapéu. Tá? Então, essa coluna de erro padrão é a raiz da variância de beta chapéu. Tá? E a gente fez a continha, acho que a gente chegou, era a x transposto x a menos 1, que multiplica sigma, se eu não me engano. Tem que olhar lá no slide. Tá? Então, isso aqui é uma matriz cheia, certo? E aqui eu vou multiplicar pelo escalar sigma. Então, quando eu for olhar para os erros padrões, eu vou ter que olhar... não, aqui faltou a raiz. Onde essa raiz aqui é a raiz aplicada entrada a entrada, tá? Então, o que eu tenho que fazer para tirar esses erros é só olhar na matriz e tirar o desvio padrão, né? Tirar a raiz do que aparece na diagonal. E o que tiver na diagonal são as variâncias, né? Então, aqui na primeira diagonal eu tenho a variância de x1. Na segunda diagonal, no segunda entrada da diagonal, eu tenho a variância de x2. Na terceira, a variância de x3 e assim sucessivamente. Então, daqui ele tira o erro padrão, né? Do estimador beta chapéu.
tá? E aí, a partir disso, a partir desses erros, ele faz aquele teste T que a gente já vê lá desde, não sei, introdução estatística, né? Tá? Então, aqui é só uma forma resumida, ele faz isso com 3 linhas, tá? Mas a gente viu que, enfim, é fácil fazer, mesmo que você não saiba esses comandos que já vêm prontos, tá? Só montar a matriz X e aí fazer o cálculo disso, né? X transpôs X a menos 1, blá, blá, blá. Lembrando que aqui o X, ele é 1, X, X ao quadrado, X ao cubo e X a 4. Tá? Bom, aqui, esse primeiro ajuste que eu fiz, na verdade, é um ajuste de base ortogonal. Tá? Então, não vai coincidir certinho com os betas que a gente fizer com essa matriz aqui. Tá? Porque esses polinômios não são ortogonais, né? Aqui no de baixo, ele vai usar a base canônica. Então, esse aqui, sim, esse vai coincidir com os monômios. Então, quando você coloca o polinômio com esse argumento raw igual a true, é que ele não vai fazer polinômios ortogonais. Polinômios ortogonais, o que eles fazem é tornar as matrizes, tornar as colunas, né, de x ortogonais. Então, acaba tendo menos dependência nas colunas de x e fica numericamente mais estável. Mas os resultados, em termos de ajuste, vão ser os mesmos. Nesse caso aqui, né? Tá vendo que os coeficientes mudaram? Não são as mesmas estimativas daqui. É porque aqui ele usou uma base diferente nas colunas de x, mas combinando também dá um polinômio de grau 4. Tá? Só o que muda são os coeficientes, mas na hora de retratar as previsões vai dar a mesma coisa. Tá? Bom, e aí eu posso mostrar também as previsões, né? Então, quando eu peço esse range de age, esse range de age aqui, o que ele faz? Ele vai pegar a coluna das idades, que é o age, né? Se eu botar aqui, age. Tá vendo? Ele listou todas as idades das pessoas, né? Da primeira, segunda, terceira, né? E assim sucessivamente. E se eu pedir o range, ele vai pegar a menor idade e a maior idade. Então, vai de 18 a 80 anos. E essa segunda linha, ela pega e cria uma sequência, tá? Que vai começar da menor idade e vai até a maior idade. Essa função sequência, ela cria uma sequência que começa nesse número, termina nesse número e vai de 1 em 1. Então, aqui eu crio o meu grid das idades. Então, esse age grid, ele tem as idades 18, 19, 20, 21 e assim sucessivamente, até os 80 anos. Então, isso aí é para criar só uma grade de pontos de X, para a gente fazer a previsão e olhar para como fica o gráfico, né, das predições do salário por idade. Então, para fazer predição, de novo, né, a predição não tem mistério, assim, do ponto de vista da álgebra de matrizes, como é que eu prevejo para y? Bom, o y predito é x beta predito, certo? Porque eu vou predizer o y pela sua média, e a média de y é x beta. Só que o beta eu não sei, né? Então eu vou predizer usando a estimativa beta chapéu. Então vai dar x beta chapéu. Então basta pegar essa matriz e multiplicar por x aqui à esquerda, que aí eu faço a previsão para y. Então, também é fácil, né? Então, essa função predict, ela já faz isso de forma automática, sem você precisar construir a matriz x, tá? Então, ela vai pegar esse objeto, que é o fit, que no caso é esse aqui de trás, tá vendo? Dentro desse objeto, ele já tem as informações, né? Internamente nesse objeto, que é uma lista, na verdade que não é uma lista, na verdade acho que é um elemento de uma instância de uma classe. Aí ele vai lá e vai ver, eu já sei quem é a matriz X associada, e ele vai fazer as contas para fazer a previsão, tá?
E aqui ele vai retornar também o erro padrão. Então, ó, quando eu rodo as minhas predições, ele retornou a estimativa pontual de cada valor e também retornou o desvio padrão, né, associado a cada X. E para eu calcular as bandas, né, de previsão, bom, o que os autores aqui lá do livro fizeram foi, o Tibishirani e o resto do pessoal, o que eles fizeram foi pegar a predição pontual e somar com 2 desvios, subtrair 2 desvios. Então, isso criou os bens. Né? Então, aqui eu tenho o limite inferior de cada intervalo. Então, aqui o intervalo de predição para a primeira idade, que é aquela de 18, vai de 62 a 41. Para a segunda idade, vai de 67 a 49. Tá? E assim sucessivamente. Bom, e aí? Agora a gente pode ver como é que ficou o ajuste. Então, esse primeiro comando é só um comando gráfico, tá? Esse mfrow quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou fazer uma que eu vou querer dividir em 2 áreas. Né? A minha área gráfica eu quero dividir em 2 partes. A primeira em uma linha e 2 colunas. Então, vai ter dois gráficos, né? Um na esquerda e outro na direita. Isso aqui é só para definir as margens, tá? Margem interna do gráfico e margem externa, né? Outer margin e margin. Não é só comando de janela gráfica. Bom, quando dá esse erro é porque eu não tinha habilitado essa janela. Vou rodar de novo. Pronto, tá vendo? Então, aqui estão os salários e aqui estão as idades. É interessante que tem esse gap aqui, né, onde você quase não observa nenhum salário entre esses 2 valores. Então, acaba tendo esse comportamento meio esquisito. Bom, aí quando eu ploto o age.grid, né, esse age.grid é o que está no eixo X, então eu tenho que informar para ele, na hora de traçar a curva, eu tenho que informar quem é o eixo X e tenho que informar quem é o eixo Y. Então, no eixo X eu quero botar a grade de pontos, no eixo Y eu quero colocar a predição pontual, que está em azul. Tá? Bom, e aqui eu também posso incluir as linhas. Tá? Então, aqui, esse match lines, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 2 linhas. Ele vai fazer onde o eixo X equivale ao grid e o eixo Y vão ser as 2 bandas, né, de previsão. Então, ó, ficou bem pequeno, tá vendo? É porque essas previsões, elas são nos efeitos, elas não são previsões para Y, né? Esses intervalos aqui estão sendo calculados para os betas. Né? Quer dizer, para a transformação, né? Bom, e esse fit 2 vai dar a mesma coisa, porque o segundo, deixa eu ver como é que foi o segundo. O segundo foi a mesma coisa, só que ao invés de fazer com a base canônica, ele fez com base... Não, 2 é com a base canônica, ao invés de fazer com base ortogonal. Só para mostrar, né, que as previsões estão bem parecidas, né? No computador está igual, porque deu elevado a -1, então isso aqui está me dando o quê? A maior distância entre o que eu previ no primeiro ajuste e o que eu previ no segundo ajuste. Tá? Só para ver que não vai mudar de fato. Bom, e aí a gente tem um conjunto de possibilidades, né? A gente poderia pensar, tá, por que o polinômio de grau 4? Né? Então a gente poderia colocar outros graus. O grau 4, que nesse caso, seria porque eu observo que parece que no início tem
efeitos baixos e no final tem efeitos mais altos. Mas eu poderia pedir outros polinômios, né? Então, aqui a gente pode fazer o ajuste com grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5. Né? A gente poderia também ver o summary dos coeficientes de grau 5. É uma outra forma de proceder, né? Você pode colocar uma quantidade de graus acima do que você precisa e ver se algum coeficiente deu não significativo. Né? Aqui no caso, todos esses coeficientes são significativos, porque o p-valor é bem baixo. E esse último aqui, ele é não significativo, porque o p-valor deu 36,9%. Então, isso é um indicativo de que, na verdade, a gente deve ter o grau 5, o coeficiente do grau 5, como sendo igual a zero. Então, isso aqui daria uma base para a gente dizer, o polinômio de grau 4 deve ajustar melhor. Existem outras formas de você chegar nessa conclusão, né? Mas a forma, acho que mais imediata, a princípio, né, seria essa, a gente fazer o ajuste de grau 5 e verificar quantos graus, verificar se tem algum termo que pode ser ignorado, né? Algum monômio cujo efeito não é significativamente igual a zero, tá? Bom, mas até aí a gente só fez polinomial, né? A gente também pode fazer ajuste com splines. Até aí, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Bom, então, para splines, a gente usa esse pacote aqui, que é o splines. Bom, e aí, spline, era aquilo que eu estava falando, né? Spline tem muitas formas de você trabalhar com splines. E a gente só viu o spline cúbico, o spline linear e o spline natural, que é meio que uma mistura dos dois, né? Mas existem os chamados B-splines, que formam uma base ortogonal, né? Um conjunto de funções de base ortogonal, que para você usar esses B-splines, o comando é BS, B de B, né? E spline e S de spline. Então, olha como é que fica. É bem parecido com um polinômio de grau 4. Então, se você quiser fazer um ajuste que é linear e usa grau, usa B-splines, né? Splines com bases ortogonais, você tem, é bem parecido, só que você vai usar aqui a função BS. Então, é BS da idade e ele tem um argumento aqui que são os nós. Quer dizer, aonde você quer colocar os nós nos splines. Seria, nesse caso, né? Tem um nó no 25, um nó no 40 e um nó no 60. Né? Então, isso aqui é o usuário que especifica onde ficam colocados os nós. Tá? Beleza. E aí, lembrando, né, para você fazer isso, é só calcular a matriz X correspondente. Né, e aí fazer o X transposto X a menos 1, X transposto Y, para você obter as previsões. Então, é isso que o predict vai fazer. Ele vai fazer previsões usando esse ajuste fit. E aqui ele vai fazer a previsão nessa grade de pontos. Tá? Então, ó, eu estou aproveitando aquele age grid que eu já criei, que é o grid no eixo X, para criar a grade de pontos. E aqui, se eu plotar, eu vou ter, de novo, né, o mesmo plot, só que aqui os pontos estão um pouco maiores. Né? Aqui eu tinha colocado os pontos para ficar menorzinho, e aqui eles ficaram com a circunferência maior, mas tudo bem. Então, aqui eu tenho o ajuste com os splines, tá vendo? E fica bem parecido com o ajuste quadrático, com o ajuste de grau 4. Colocando as linhas de previsão. Né? Nota aqui o que acabou acontecendo. Né? Tá vendo? Esse finalzinho, ele fazer essa subida, em geral é porque o final dele não é natural, né? Ele não é polinômio de grau 1. Então, ele acaba ficando com essa voltinha aqui, que ela vem pelo fato de ser um polinômio de grau 3, aqui no final. Tá? Se você fizer com spline natural, isso não vai acontecer.
E aí, como é que funciona para spline natural? Spline natural, só você botar NS. Tá? E aqui, o número de grau de liberdade, né, é a quantidade de nós que você quer. Você também pode especificar assim, pela quantidade de nós. Ah, o natural também fez essa voltinha. Ah, é interessante, eu não esperava que ele fosse fazer isso. Bom, enfim, eu achava que ele não fosse pegar esse aumento de incerteza. Bom, pode ser porque aqui tem bem menos pontos, né? De repente é por isso. Aqui tem bem menos pontos do que o que tinha na idade seguinte, né? Essa aqui é a idade de 18, essa aqui é a idade de 19. Se 18 você tiver poucos pontos, e aqui é um pouquinho difícil de ver, né? Ele acaba fazendo essa curva, né, para cima, para poder abarcar uma incerteza maior aqui do que no próximo. Eu acho que foi isso que causou esse aumento, né? E aqui também, né, dá para ver a mesma coisa. Como no final a gente tem menos pontos, ele acaba sendo mais, a previsão acaba sendo mais errática, né? Mas aqui dá para ver, né, o que aconteceu. Aconteceu que eu peguei uma função linear aqui no final, certo? E aqui no inicinho também. Então, esse ficou bem acentuado aqui na parte do final da curva, tá? E os ganos, como é que funciona? Para rodar com os GANs, a gente faz com os modelos aditivos generalizados. Por enquanto, eu não estou usando a parte generalizada do GAN, tá? Estou pegando só a parte com a resposta normal. Então, o que a gente vai fazer a gente pode usar qualquer spline que quiser, né? Spline natural, ou meramente spline cúbico e assim sucessivamente, para fazer os ajustes com o GAN. Lembra, né, que o GAN vai fazer um polinômio para cada coeficiente, né, para cada coeficiente. Então aqui, coeficiente não, cada covariável. Então, aqui tem ano, idade e educação. No caso, ele está colocando um spline para o ano, um spline para a idade e a educação ele está mantendo, tá? Então, quando você roda esse GAN 1, ele roda com essa função LM, né, que era aquela função que eu estava usando antes, mas a gente também pode usar a função GAN mesmo, do pacote GAN. E essa função, a sintaxe é a mesma, basicamente, tá? É porque essa função GAN tem o S sem nada, né, que é o smoothing spline. Então, é uma outra forma também de escrever spline. Tá? Bom, e aí a gente pode comparar os plots. Então, esse foi o plot obtido com a função GAN, e esse aqui foi obtido com a função LM. Tá? Ah, não, né? Isso aqui tem que dar o mesmo plot realmente, porque plot.gan e plot dá a mesma coisa. Deixa eu ver se isso mesmo. Parameter 3. Por que eu coloquei esses 3? Agora foi. Ah, tá. Isso aqui são alguns comandos que tem padrão, né, do pacote. Como eu rodei esse GAN.m3, eu rodei usando o pacote GAN, quando você usa o plot em cima desse objeto, ele já vai entender que é para plotar cada um dos efeitos, tá? E aí ele faz isso aqui de forma automática. É claro que a gente consegue refazer esses gráficos na mão, cada um deles, né? Mas é só um default que tem no pacote. Se você usar o LM, né, aí ele... Ué, como não tem? Eu não rodei o GAN? Enfim, isso aí eu acho que é a particularidade do pacote, tá? Dá para a gente pegar a saída que veio do GAN 1 e fazer esses plots aqui.
isso aqui é tudo padrão, né? É interessante que quando você roda esses comandos, se você simplesmente der plot no objeto, ele faz coisas bem específicas para cada modelo. Aqui ele fez o que é plot, fez os resíduos. Mas, enfim, a gente não vai usar isso. O que eu queria mostrar era basicamente isso aqui, que são aqueles efeitos, né, que eu estava mostrando para vocês. Tá? Aqui da educação, então dá para ver que, de fato, o que ele fez foi rodar a educação como criando já as colunas, né, de indicadores para cada uma dos pontos aqui da educação. Tá? O R faz isso porque esse education aqui ele entra como fator. Então, ele já sabe que é para pegar cada classe da educação e transformar em indicadores. E se você for olhar esse education aqui, tá vendo? Ele está como fator. Ele não está só meramente como 1, 2, 3, 4 e 5. Essa informação que aparece aqui, 1 menor HS grade, 4 college grade, blá, 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 isso que aparece aqui ele já está indicando que ele está lendo como fator, né, a educação. Como ele lê como fator, é uma coisa do R. O fator, ele entende que quando ele for fazer regressão com um variável que é fator, ele tem que transformar cada ocorrência, né, cada uma das, no caso, 5 ocorrências aqui, em indicadoras, né, de zeros e uns, para cada classe. Tá? Então, é isso que ele faz. E ele obtém aqui o ajuste. Como essa variável aqui não é contínua, né, claramente não é contínua, a gente acaba tendo esse comportamento aqui. Né? Pode parecer que o que está sendo descrito aqui, na verdade, é contínuo, mas o que acontece, na verdade, é que é uma variável discreta. Ela só tem um pouco mais classes. Né? Então, por isso tem esse comportamento. Bom, e aí tem mais alguns modelos. Deixa eu ver o que esses aqui fazem. Também, enfim, tem várias coisas que você pode fazer. Né? Se você não quiser colocar o ano, por exemplo, né? Não quiser colocar o ano no modelo, você tem um modelo diferente. Se você quiser colocar o ano como linear e só colocar o ano de base como sendo linear, mais um spline da idade e a educação entrando também de forma crua no modelo, também pode. Uma pergunta em relação à escolha do spline. No caso, quais critérios a gente tem que levar em consideração quando escolher o spline? Tem alguma guia geral assim do que deveria fazer? Algum processo, um método, uma dica? Não sei. Sim, tem algumas coisas. Bom, primeiro a escolha do grau. Tipicamente a gente usa grau 3, porque é mais suave. Agora, dependendo da base que você vai escolher, tem alguns problemas que podem acontecer. Por exemplo, né? Eu estava rodando esses dias, até num projeto, um caso em que eu tinha um spline de grau 40, que eu tinha 40, uma grade com 40 nós. Né? Então, os nós eram muito pertinho um do outro. Quando você usa o polinômio, quando você coloca a definição sendo essa aqui, né, a do spline cúbico usual, né, o que acaba acontecendo é que essas colunas aqui, essa coluna e a coluna seguinte, acabam sendo muito correlacionadas entre si, né? Porque se os seus nós são muito próximos, você tem que pensar que para cada nó desse você vai ter uma curva, né? Uma curva com esse formato hello ao cubo. Então, se você tiver muitos nós, o nó 1 e o nó 2 vão ser muito correlacionados entre si. O 2 e o 3 também. O 3 e o 4 também. E assim sucessivamente. Pode ser que isso gere uma matriz X
tal que a x transposto x seja muito instável numericamente. E quando você calcular o x transposto x a menos 1, vai dar uma loucura bizarra e o seu ajuste polinomial pode ficar totalmente prejudicado. E na hora que você plota o gráfico para ver se ele está recuperando, a função está horrível, assim, está dando uma coisa muito estranha. Mas é porque numericamente essa inversão aqui ficou comprometida. Então, quando esse é o caso, a gente costuma usar os B-splines. Porque a formulação de B-spline é um pouquinho diferente. Ela é feita de forma com que eu tenho mais colunas do que nos splines cúbicos. Na verdade, assim, o espaço de funções gerado é o mesmo espaço. O espaço que eu gero com as funções, com os B-splines e com os splines cúbicos é literalmente o mesmo espaço de funções. O que muda é como está feita a matriz X. Então, no caso das funções de base ortogonal, o que elas fazem as colunas, né, elas vão ser digamos, mais independentes, né, vão ser menos correlacionadas. Então, isso evita de dar o problema de calcular o x transposto x a menos 1 e aparecer umas doideiras. Até no caso do meu projeto em si, o que eu fiz foi, quando eu calculei isso aqui na mão, ao invés de fazer o ajuste desse jeito, e quando eu multipliquei isso por x transposto x, no caso usando o spline cúbico, não deu identidade, dá uma coisa totalmente, muito diferente da identidade. Então, nesses casos, a gente recomenda usar mais os B-splines, né? Então, assim, eu diria que você pode usar sempre B-spline, que é mais robusto, né? E o espaço de funções que você está recuperando é o mesmo. Eu só acho que splines assim, né, com essa formulação, são um pouco mais simples de entender do que os B-splines de fato. Aqui é fácil de você ver que tudo é classe C2 e na hora de combinar dá tudo certinho. E também porque essa é o que a gente vai ver nas próximas aulas, eu acho que até na próxima aula, de fato, é que, eu não tenho aqui o H, é que o H de x, esse H axi, que é a parte positiva de x menos que si, elevado ao cubo, isso aqui é uma função de ativação comum de aparecer em redes neurais. E quando você vê a rede neural sendo montada, você entende que o que ele está fazendo, né, tipo, tem redes bem, se você simplificar uma rede neural nova, você vai ver que vai dar exatamente um ajuste por splines. Então, as redes neurais, elas têm como um caso particular um ajuste por spline cúbico, por exemplo. Aí, por isso que eu exibi dessa forma, focando mais no spline cúbico do que nos B-splines, mas na prática, B-spline é mais robusto, tá? Fez sentido? Ou ficou muito abstrato? Deu para entender. Ah, beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, aí aqui eu estava só mostrando, né, como você faz para comparar formulações de modelos, né? Então, a gente pode fazer de várias formas. A gente pode fazer um spline só na idade, colocar educação, ou colocar também um ano de base. E aí fica a questão, né, como é que a gente pode comparar as duas coisas, né? Então, uma forma seria usando a ANOVA, né? A ANOVA é um método para comparação pareada de modelos, em que você tem modelos alinhados, que é o que a gente chama, que é um modelo 1, que está contido como um caso particular do modelo 2, em que os efeitos dos anos são todos iguais a zero, que por sua vez são um caso particular do modelo 3, em que você consegue recuperar o ano como função linear, como sendo um caso particular dos splines, onde você pega as bases como sendo todos com coeficiente igual a zero. Então, é tudo alinhado, no sentido de que o modelo 1 é um caso particular do 2, que é um caso particular do 3, e o 3 é um modelo mais geral. Então, o que a ANOVA faz é, ela vê, em comparação, né, com o modelo mais simples, se você tem ganhos, né, em termos de ajuste que justificam você colocar um modelo mais complexo, né?
Então, aqui o que a gente vê é, por exemplo, quando eu comparo o modelo 1 com o modelo 3, eu tenho o modelo 2 com o modelo 1, eu tenho um p-valor bem baixo, o que indica que o ajuste, a qualidade de ajuste obtida com o modelo 2 em comparação ao modelo 1 é significativamente superior, né? Então, vale a pena considerar o modelo 2. Quando a gente olha para a comparação do modelo 2 com o modelo 3, né, aí o ganho passa a ser não significativo. Esse p-valor é bem alto, né? Então, isso quer dizer que eu considerar splines no ano versus considerar o ano cru, né, como sendo variável categórica, não gera nenhum aumento significativo em termos de ajuste. Então, eu não devo complicar mais o modelo. Eu devo ficar com o modelo 2. Né? E faz sentido, porque como esses caras aqui são bem... não são contínuos, né? Como essa variável aqui não é contínua, ela não é aproximadamente contínua entre várias aspas, né? Você colocar um spline aqui, sei lá, é meio estranho, eu acho bem esquisito. O único efeito que vai tornar é fazer com que anos próximos tenham efeitos mais próximos uns dos outros. Mas como tem esses gaps, né, que são consideráveis, para mim ainda fica bem estranho fazer ajuste com um spline, tá? Então essa é uma forma de proceder, né? Outra forma também, né, é você olhar para a medida sumária, e na medida sumária vai acontecer a mesma coisa, né? Enfim. Eu acho que eu vou deixar essa parte por agora, porque senão eu vou ficar muito tempo vendo essa parte do código e eu queria prosseguir com os slides para a gente, pelo menos, parar na parte da regressão logística. Professor, você Oi. pode disponibilizar depois os códigos para a gente poder... Claro. Eu não coloquei, né, para vocês. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar lá no Classroom, tá? Mas eu acho que é mais rápido eu simplesmente fazer assim. Depois eu vou botar lá no Classroom, que fica tudo organizado. Que droga. Ele limita, né? No chat. Poxa. Deixa eu ver se eu consigo colocar lá. Porque, assim, de repente eu não esqueço. Eu já vou criar, então, aqui uma... Como eu faço isso? Agora eu não estou achando como é que eu faço para criar. Tinha que aparecer uma abinha de novos. Depois eu vou ver, então, com calma. Eu não sei por que não está aparecendo. Tudo bem, tem pressa não. Obrigada. De nada. Eu vou colocar lá no Classroom, vou criar uma aba para colocar os códigos e aí eu mando para lá. Bom, deixa eu voltar. Agora é estranho, porque era para aparecer o maisinho para criar uma nova. De repente eu entrei com uma outra conta minha, que não era conta de professor. Bom, enfim. Bom, e aí naquele código que a gente estava vendo, a gente começou a falar um pouco sobre modelos mais complexos e modelos mais simples, né? Quando que é melhor usar um, quando que é melhor usar outro? Então a gente entra num debate que é a escolha da função de média. Então aqui esse mi beta de xi, ele está entrando para representar o valor esperado de xi, de yi dado xi. Tá? Ele está entrando para representar isso, o que eu espero para a resposta dado a covariável. E aqui é um efeito linear, então horrível, né? Aqui eu tenho, no caso, esperança de vida em função do PIB per capita. Então, aqui deve ser, ou são países, ou são estados, já não lembro mais. Então, daqui, isso eu peguei do livro do Rafael Sbick, do Thiago Mendonça, aí eu botei aqui o link, que lá vocês podem pegar também a discussão em mais detalhes. Mas o ponto que eu queria chegar com vocês é que essa escolha do modelo linear é uma escolha bem ruim, porque não ajusta bem, né? E aí, bom, a gente pode trabalhar com outras coisas, né? A gente pode trabalhar com
a função de média, por exemplo, sendo um polinômio de grau, digamos, 4. Então, a gente chega a esse ajuste. Ainda não é dos melhores, né? Porque eu acreditaria, olhando para esse gráfico, que algo que faz mais sentido seria algo assim, de repente, né? Mas, percebe que em termos de ajuste, ele não está fazendo um trabalho ruim, não, porque ele está prevendo que, em termos de ajuste, não importa o que acontece aqui, certo? Porque aqui eu não observo nenhum ponto. Também não importa o que acontece aqui, ou o que acontece aqui. Então, essas oscilações, elas não influenciam tanto, né? Então, por isso o modelo consegue buscar, né? A gente consegue, mesmo com grau 4, mesmo tendo essas oscilações, a gente consegue um ajuste bom. Se a gente tivesse vários pontos aqui, né, provavelmente ele não chegaria a um ajuste dessa forma. E acontece o seguinte, né? Se eu sempre for olhar só para o critério de ajuste dentro da amostra, eu chego a umas aberrações. Por quê? Se eu colocar grau muito alto, o ajuste, o critério de otimização, né? Qual é o critério de otimização? É sempre tornar a função nos pontos observados mais próxima possível dos pontos observados em si, né? Então, o que acaba acontecendo? Se eu coloco um polinômio de grau 50, eu tenho várias oscilações, e eu consigo pegar as oscilações do final para passar exatamente nos pontos. Quer dizer, não exatamente, nunca vai coincidir, mas para passar muito perto desses poucos pontos que aparecem aqui. Então, para isso, ele acaba dando várias voltas, né? Então, o polinômio fica totalmente errático e ele consegue, ainda assim, otimizar o objetivo, né? Lembrando que o meu objetivo é o quê? A gente já viu que o estimador de máxima verossimilhança, o que ele acaba fazendo é ele procura o beta de forma a minimizar y menos x beta ao quadrado na norma 2. Né? Então, esse é o objetivo. Então, olha só o que acaba acontecendo. Cada monômio desse é uma coluna na matriz X. Então, aqui eu faço o seguinte. Lembra que a gente viu que, em termos da álgebra linear, a gente quer achar o beta, né? A gente quer achar a combinação, a gente quer achar o vetor no espaço coluna de x que chega mais perto de y. Né? E o espaço coluna de x tem dimensão p. Desculpa, p mais 1. Né? Porque tem um intercepto e mais p covariáveis. Aqui, essa dimensão é 50. Né? Então, eu tenho y vive em Rn, né? Porque são n observações. Quando eu pego x vezes beta, eu estou num espaço, né? Eu estou num subespaço de Rn com dimensão p mais 1. Então, se eu ficar adicionando lixo, adicionando colunas em x, desde que elas sejam linearmente independentes das colunas que já estavam lá, né? Se eu criar colunas linearmente independentes em x, das colunas que já estão, eu sempre vou melhorar esse ajuste, né? Porque a dimensão do espaço vai se tornando cada vez maior. Quando chegar a p igual a n menos 1, eu tenho que o espaço coluna de x vai coincidir com o espaço onde o y vive. Então, eu vou conseguir achar um beta que vai fazer o ajuste ser exatamente igual a y. Né? Se o x tiver o mesmo número de colunas que n, né, se o número de colunas de x for igual a n, eu consigo recuperar exatamente o espaço. Conforme eu vou aumentando o grau do polinômio, o que eu estou fazendo é isso, adicionando colunas em x. Colunas que são linearmente independentes das colunas que já estavam. Então, qual é a moral da história? A moral da história é que, se eu for comparar ajustes obtidos com matrizes de covariáveis diferentes, eu não posso usar como critério, né, o menor valor da função objetivo, o menor valor dessa expressão aqui. Porque senão sempre eu vou escolher um modelo mais complexo, né, mesmo que ele esteja dando um ajuste feito dessa forma horrorosa. Então, a gente precisa ver formas melhores de selecionar modelo do que simplesmente ver o ajuste
no conjunto de dados observados. Né? Então, olha, era isso que eu estava mostrando, essa coisa do erro quadrático médio de treino. Né? Essa expressão aqui, ela é análoga a isso, né? Vê se não é verdade. É você pegar os y e subtrair da predição, que é o mi beta chapéu de xi. E isso aqui é a predição para y. Isso aqui é o yi chapéu. Então, aqui eu estou olhando a soma do yi chapéu ao quadrado. Aqui tem essa média que não aparece aqui, mas tanto faz, né? Essa média, ela é só um termo constante, né? Ela não vai alterar em termos de comparação do erro quadrático médio. Então, acontece aquela coisa que é bem intuitiva, que se eu aumentar o número de colunas, né, o número de parâmetros, eu vou sempre diminuir o erro quadrático médio, né? Então, daqui a gente já nota que tem esse problema. Se eu for pegar o número de colunas que minimiza o erro quadrático médio, eu sempre vou pegar o maior. E aí pode acontecer aquelas coisas horríveis que aconteciam antes. E aí tem uma medida que é a medida preguiçosa, que é a seguinte. Ela faz sentido, mas é bem arbitrária. Seria o seguinte. Eu vou olhar então para o EQM e eu vou pegar o número de parâmetros a partir do qual eu começo a observar incrementos em termos de erro quadrático médio pequenos, né, que já começam a ser não significativos. Então, eu poderia dizer assim, eu vou pegar esse grau aqui. Então, 5, 6, 7. Vou pegar grau 7. Por quê? Porque depois do 7, parece que eu não tenho ganhos significativos, né? Parece que começa a acontecer aquele chamado overfitting. Mas isso é muito arbitrário. Eu poderia parar, tipo, sei lá, aqui. Porque, enfim, né? Eu poderia dizer, aqui já está pequeno. Né? Como eu estou sempre olhando para erro dentro da amostra, fica muito difícil usar critérios assim. Eu poderia parar aqui também e dizer assim, aqui parece que tem um bumpzinho aqui, eu não posso parar nesse ponto. Então é muito ruim usar isso como um critério. É uma primeira possibilidade, né? Mas a gente deve investigar algo melhor. Então, a gente vai usar muito isso para esse conceito de conjunto de treino e conceito de conjunto de validação para escolher qual o melhor modelo que a gente quer trabalhar. Então, a ideia é a seguinte. A gente divide o conjunto de dados em 3. Um conjunto que é o de treinamento, que é o conjunto usado para fazer o ajuste, né? Para calcular quem é o beta chapéu, né? Um conjunto de validação e um conjunto de teste. Às vezes, as pessoas juntam esses dois aqui e tratam como um conjunto só. Mas qual é a ideia? A ideia é, eu vou usar só o conjunto de treino para fazer as minhas estimativas. Então, aqui eu tenho x1 até x1, y1 até xs, ys, e vou usar como treinamento, digamos, 70%. Eu posso usar como validação 30%. O que é essa validação e o teste? A validação é um conjunto onde eu não vou informar para o modelo na hora de fazer o treinamento ou na hora de fazer a inferência quem são essas observações aqui. Então, o modelo não vai ver essas observações para treinar. Na hora que eu for calcular o beta chapéu, né, que beta chapéu é x transposto x a menos 1, x transposto y, o y que eu vou botar aqui e as linhas de x, eu vou usar só essas, não vou usar essas. Para que isso? Porque se eu não informo para o modelo, vamos olhar para cá, se eu não informo para o modelo que alguns desses pontos aqui existem, na hora que eu for fazer a previsão, eu posso ver qual é a previsão nesses pontos que eu nunca mostrei para o modelo. Aí sim, quando eu faço isso, eventualmente eu posso mostrar pontos que estão aqui, né? Então, vamos supor que esse é o meu ajuste. Se eu tiver um ponto não observado nessa região, a previsão dele está lá na Conchinchina, né? Então, se eu usar como critério o ajuste nesses pontos não observados, nesses pontos que foram reservados no início, antes de fazer os ajustes, eu vou ter algo que vai ser mais robusto a esses casos de overfitting aqui, né?
Então, esse aqui é o caminho. A gente vai sempre querer calcular no conjunto de validação, usar ele para ver qual modelo que está prevendo melhor. Tá? Então, essa aqui é a justificativa. E por que um conjunto de validação e um de teste? Qual é a diferença? O conjunto de validação, tipicamente, ele é um conjunto é um conjunto que eu vou usar para escolher o melhor modelo. E o conjunto de teste é um conjunto que você só vai usar depois que escolheu o melhor modelo, você faz a previsão no conjunto de teste. Tá? Isso por quê? Porque a diferença é bem sutil. O conjunto de validação, você está mostrando ele para todos os modelos. Você mostra o conjunto de validação para o modelo 1, para o modelo 2, para o modelo 3, digamos. Tudo bem que ele não é usado para calcular o beta-chapéu, tá, desses modelos. Mas você está usando para escolher quem é o melhor modelo. Pode ser que a escolha do melhor modelo seja um pouco viciada no conjunto de validação em si. Então, para isso, você separa para um conjunto de teste na hora de reportar. E quando você vai comparar com ajustes feitos por outras pessoas, né, outros pesquisadores, você sempre compara no conjunto de teste. Tá? Porque, enfim, fica uma comparação mais justa. Né? Eu só acho que eu falei muito sem dar pausa, né? A garganta ficou seca. Mas aí é assim que funciona. A gente vai usar, então, só o conjunto de validação para definir qual é o melhor modelo que a gente vai usar. E aí, quando a gente faz o plot do erro quadrático médio de validação, de acordo com o grau de cada polinômio, a gente obtém um gráfico que é muito mais informativo, né, do que aquele anterior. E a gente observa um efeito do overfitting, né? Porque, olha só, aqui está o log do erro quadrático médio no conjunto de validação. Então, o primeiro, que é aquele com polinômio de grau 1, tem um erro muito alto. O grau 2 já diminui, grau 3 já diminui. Agora, no grau 5, foi onde ele previu melhor valores nunca observados pelo modelo, né? Nunca vistos pelo modelo na hora de fazer o ajuste. Né? Então, aqui, baseado nisso, eu usaria um modelo com grau 5. Tá? E eu vejo que todos os outros ajustes, né, dão valores de EQM mais altos. Isso é porque começa a acontecer overfitting. Né? E tem umas aleatoriedades também, né? Porque eu não acreditaria que o 9 e o 10 teriam meio que esse comportamento. Então, tudo isso vai depender do seu conjunto de validação também. Né? Por exemplo, quando eu faço essa divisão aqui para o conjunto de validação, depende, né? Se eu deixar muitos pontos aqui de fora, no meu conjunto de validação, eu vou ter a tendência para formar o conjunto de validação, né? Então, eu vou ter a tendência a não colocar coisas muito erráticas, né? A não buscar graus mais altos. Mas se acontecer, porque isso aqui é escolhido aleatoriamente, né? Quais pontos você vai definir como validação e quais como treino. Mas se eu escolher esses pontos, acabar acontecendo de todos esses aqui serem sorteados, aí vai ser um caos, né? Na hora que eu vou fazer o ajuste, eu vou ter coisas assim, aí, enfim, não tem nenhuma garantia do que pode acontecer na hora de escolher o melhor modelo, porque o modelo não teve oportunidade de observar valores acima desse PIB per capita para entender como é que você forma as previsões nessa área. Então, a lição é, a sua escolha do melhor modelo, ela está condicionada a qual conjunto de validação você usou. Existe um certo grau de robustez, né? A gente pode pensar assim, se eu escolher aleatoriamente, é justo comparar só com aquele conjunto de validação. Beleza. Mas e se a gente conseguisse usar vários conjuntos de validação diferentes? E é isso que a gente chama de validação cruzada. Né? Tem gente que usa esse termo validação cruzada de uma forma que eu acho, eu acho bem estranha, mas eu já vi gente falando assim, a validação cruzada você usa para validar um modelo.
para mim não faz sentido nenhum. Eles falam assim, a gente quer validar um modelo porque você vai tirar observações do modelo e ver se ele está prevendo bem essas observações. Mas eu vejo mais como um ponto de comparação, de ver qual modelo performa melhor no ponto de vista de previsão para valores nunca observados. Então, como é que funciona esse processo de validação cruzada? Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente divide, a gente pega um conjunto de dados que tem N observações e divide em K subgrupos mutuamente excludentes. Né? Então, aqui nessa figura, a gente tem K igual a 5. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as N observações e vai dividir em 5 blocos. Tá? Então, aqui tem o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3, o bloco 4. E aí, o que se faz é o seguinte. A gente vai fazer, então, 5 ajustes. Para cada modelo, a gente vai fazer 5 ajustes. O primeiro ajuste, a gente vai pegar esse conjunto aqui de observações, então aqui, essas observações, e vai retirar para formar o conjunto de validação. O resto é o conjunto de treino. Então, vou usar esse conjunto aqui para prever no conjunto de validação. Beleza, fiz isso, tiro um erro quadrático médio de previsão no conjunto de validação. Esse é o meu primeiro. Para essa rodada do modelo, eu obtive um beta chapéu 1, que me levou a um erro quadrático médio 1. Aí eu faço de novo. Agora, eu recoloco todo mundo na base. Eu vou pegar esse conjunto e vou tirar, para formar o meu conjunto de validação. E vou fazer o ajuste com base nos outros. Então, eu vou pegar tudo isso em azul e vou gerar o meu segundo ajuste. Isso vai me dar um segundo EQM e vou fazendo assim até o final. Com isso, eu tenho 5 erros quadráticos médios, né? Todos eles estão medindo o ajuste fora da amostra, né? Numa parte da amostra que não foi usada na fase de treinamento. Então, assim eu fico menos sensível, né, a conjuntos de validação específicos, né? Porque aqui eu estou considerando 5 conjuntos diferentes, em todos eles eu usei a mesma proporção de amostra de treino, eu usei o mesmo valor, a mesma quantidade de amostras de treino, para poder prever. Tá? Então, a validação cruzada, ela é bem mais robusta do que você simplesmente fazer uma divisão no conjunto de validação. Então, tem essa vantagem, ela é mais robusta. Uma desvantagem óbvia é que ela pode gerar muitos ajustes, né? Então, principalmente se esse N for grande e o K for próximo de N. Né? Se isso acontecer, você pode ter potencialmente N ajustes para fazer. Né? Se você acabar rodando o que a gente chama de leave one out, que é você tira uma observação, roda o modelo com todas as outras e faz a previsão para essa uma observação. Depois você tira a segunda observação, faz o ajuste com todas as outras, e assim sucessivamente. Então, pode ser que você tenha uma quantidade muito grande de ajustes. Então, sempre precisa escolher uma quantidade de subgrupos que você consiga rodar em um tempo factível, tá? Mas como isso aí é a pessoa que está rodando que escolhe, não é bem tão uma desvantagem assim, né? Só se o seu modelo demorar muito tempo para rodar e você não quer 10 vezes, talvez se cada rodada levar, sei lá, 5 dias, aí você não vai querer levar 50 dias para terminar a simulação, né? Bom, mas aí o que eu queria mostrar era isso, né? Que com a validação cruzada, a gente consegue ter uma distribuição dos erros quadráticos médios, né? Em que aqui dentro de cada boxplot, eu vou ter, no caso, 10 pontos, né? Isso aí vai me retornar, então, uma distribuição dos EQMs. E eu posso usar essa distribuição para escolher qual é o grau do polinômio que eu quero utilizar no final, né? Então, poderia usar, digamos, escolher a mediana, né? O ponto onde a mediana é o mais baixo. Aí, talvez eu escolhesse, não sei, grau 6 ou grau 4, enfim. Né? É só porque aqui você tem mais informação, então você consegue definir um critério com base em mais
com base em mais observações. Né? Você podia também pegar o pior ajuste, né? Uma coisa que é comum de fazer é pegar o pior ajuste. A gente vai olhar só para o pior, que isso dá uma base muito conservadora, né? Não, aqui não é o pior é isso. Tá vendo? Porque apesar da mediana estar próxima, as medianas estarem próximas, né, eu nunca vou pegar esse cara aqui, né, ou esse aqui, porque eventualmente, dependendo de quem é o meu conjunto de validação, eu posso performar muito mal e eu quero evitar isso. Então, uma forma de escolha é colocar também o pior caso possível. Tá? Tem outros que escolhem o melhor caso possível também. Enfim, varia. Aí aqui tem a média, né? Eu também posso trabalhar com a média, porque vai acontecer aquilo, né? A mediana, ela é menos sensível a valores extremos. Então, mesmo que eu observe um ajuste aqui em cima e eu vou trabalhar só com uma mediana para escolher o melhor modelo, esse valor péssimo aqui, ele não está exercendo muita influência sobre a mediana. Então, se eu trabalhar com a média do EQM, aí não. Aí a média pode ter bastante oscilação, né? Então, eu pegaria o 7 ou 5. Tá? Bom, aí depois, pessoal, eu mostro para vocês um comando, alguns comandos rodando validação cruzada no R para ver como é que se faz. Né? Porque a gente vai usar muito esse conceito quando for rodar redes neurais, porque aí a arquitetura pode mudar, então onde você vê o grau do polinômio mudando, poderia ser diferentes arquiteturas, ou poderiam ser também diferentes modelos de redes neurais em si, ou você poderia comparar um modelo de rede neural com um modelo de regressão logística, ou com, sei lá, outros modelos para classificação. Então, via de regra, o que a gente costuma usar é validação cruzada. Bom, e eu queria terminar a aula falando só sobre a formulação geral dos modelos estatísticos de regressão, para a gente já entrar a gente vai ver que a gente vai entrar rapidamente em regressão logística, e aí já vai falar sobre os modelos de rede neural, já na próxima aula. Tá? Então, a gente vai ver que o modelo de regressão logística é um caso particular de modelo de redes neurais. Tá? Mas eu só queria terminar a aula de hoje comentando com vocês esse ponto da formulação geral dos modelos estatísticos. Então, o ponto é o seguinte, o que a gente quer fazer é, a gente tem, de forma geral, um modelo que é YI, segue uma distribuição de probabilidade, e aí pode ser normal, pode ser Poisson, pode ser binomial, pode ser outras coisas, tá? E aí, essa distribuição de probabilidade, ela tem uma média e tem possivelmente outros parâmetros. Se eu tiver uma normal, aqui aparece Mi, e aqui vai aparecer, sei lá, sigma 2. Então, se eu tiver um modelo normal, o sigma 2 faz o papel desse psi aqui. No modelo Poisson, esse psi não existe. E no modelo binomial, tipicamente o N eu sei. Então, no modelo binomial, o que vai entrar aqui é NP, né, que é a média. E aqui vai entrar nada, porque não tem outro parâmetro. Tem o N, mas a gente não vai inferir sobre N no modelo binomial. Tipicamente, a gente não faz isso. Então, esse é o setup, tá? Então, para qualquer distribuição de probabilidade, a gente pode pensar em colocar uma função de média. Essa função de médias, ela vai depender de parâmetros beta, e ela também vai depender das observações das covariáveis, que é o xi. E aí, o que a gente estava vendo até agora é formas de tornar essa função bem flexíveis. A gente começou com mi beta de xi, dado por xi transposto beta, né? Onde esse xi eram as próprias medições das covariáveis. A gente também viu casos em que a gente tinha funções splines, né? De cada um dos betas. E
de beta P. A gente também viu funções polinomiais, aí, bom, enfim, a notação é a mesma. Então, o caminho era sempre ver como eu posso tornar essa média mais flexível, né? E se a média for uma combinação linear, os pontos estão ao redor de uma linha. Se isso aqui for mais flexível, eles podem estar ao redor de uma curva que oscila mais. Então, eu consigo retratar efeitos mais complexos. Então, esse é o caminho, mudar a função de média. E como você faz isso em modelos que não vivem em R? Era o que eu estava explicando antes. Se você tiver YI Bernoulli, você vai pegar Bernoulli PI, então você vai pegar o PI, vai jogar na reta, né, por uma função G de PI, que tipicamente seria logaritmo PI sobre 1 menos PI. E falta 7 minutos. Eu já vou terminar, pessoal. E aí, essa função que vive em R é o que a gente usa para descrever como preditor linear. Então, aqui no caso, meu mi beta de xi seria log de pi sobre 1 menos pi. E isso eu diria que seria igual a, por exemplo, x e transposto beta. Ou então, aqui eu também posso escrever como na forma de modelo generalizado aditivo, né? E assim sucessivamente. Então, o que vai mudar é esse pedaço aqui, que era o que a gente estava vendo, como tornar mais geral, a gente vai sempre ligar com uma transformação da média. Não, na verdade, isso era PI, é igual a isso, e aqui a gente liga com PI. Então, a gente vai transformar a média para a reta e vai modelar na reta como de forma mais flexível. E aqui é que a gente vai colocar os modelos de rede neural. A gente vai substituir essas Fs, que antes podiam ser splines, ou polinômios, ou qualquer coisa que a gente queira, vai substituir por um modelo de redes neurais. Tá? Bom, e aí, pessoal, na aula seguinte, na aula que vem, a gente fala sobre a regressão logística, e aí logo no segundo slide a gente já vai falar sobre o MLP. Né? Segundo não, essa segunda ainda é regressão logística, mas no terceiro já é um MLP e a gente entra nos modelos de redes neurais propriamente. Tudo bem? Ok, eu vou tranquilo. dar uma pausa aqui. Eu vou parar aqui.